A santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Deus abençoe a você que ajuda o nosso canal a promover ensinamentos e refutações bíblicas quanto à doutrina de Cristo que está na CCB. Refutaremos o canal Regenerados em Cristo a respeito do batismo, por algumas falas contraditórias à doutrina que está na CCB. Antes de tudo, gostaríamos de fazer uma perguntinha aos opositores. Por que quando você saiu da CCB tem que usar barba? Qual o motivo disso? Sempre foi o desejo de ter barba? É para ficar desenhando o rosto, é isso? Deixe o seu comentário aqui no canal, pois o que tem de pessoas barbudas, sabendo-se que já foi comprovado cientificamente que nos tempos atuais, quanto ao uso da barba, a barba é mais suja do que um vaso sanitário. Bom, deixemos esse assunto da barba para lá, pois temos um vídeo explicativo do porquê não utilizamos barba. Qual o nosso entendimento a respeito disso? Enquanto isso, vejamos parte do vídeo do canal Regenerados em Cristo. Então, pessoal, o ponto principal aí, que a gente, nesse tempo que a gente está vendo, estudando, lendo, né, coisas que a gente muitas vezes não fazia dentro da congregação, da CCB, não por culpa só da igreja, não, eu vou deixar bem claro, porque a gente está com a Bíblia na mão, né, Marcos? A gente tem a palavra de Deus na mão, então muita gente não lia por, tipo, desleixo mesmo, vamos deixar na mão. Deixamos bem claro, mais uma vez, que o intuito do canal Arca CCB é de refutar os opositores e ensinar o povo de Deus a se sobressair dentro da Bíblia quando o opositor lhe fizer perguntas que não condiz com a nossa verdadeira fé. O canal Regenerados em Cristo também deixou claro que a intenção não é de ficar denegrindo a CCB, mas de demonstrar os motivos que os fizeram a sair da CCB, por causa dos seus entendimentos bíblicos que fizeram de forma particular. Vocês do canal Regenerados em Cristo disseram que não estudavam a Bíblia, dando a entender que a CCB proíbe ou incentiva os seus fiéis de não estudar a Bíblia. Mas sempre ouvimos nas pregações que devemos examinar as Escrituras. Vamos ver no dicionário. Conforme o dicionário bíblico Strong, a palavra examinar significa pesquisar, examinar. É isso que nós da CCB fazemos. Quando é falado estudar, dá um entendimento de se aprofundar em assuntos em que não há necessidade, sabendo-se que o nosso objetivo é de primeiro buscar as coisas de cima e seguir os bons exemplos deixados nas Escrituras Sagradas. Essa é a nossa postura, por isso que sempre recebemos manifestações divinas no nosso meio. Tomava essa parte como, se você ler demais você vai errar, quem a letra mata o espírito vivifica, que não tem nada a ver com leitura de Bíblia, né? Que não falava sobre isso, falava sobre a lei de Moisés, esse ponto, né? Especificamente. Então não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Concordo com você quando o contexto utilizado para a letra mata o espírito vivifica em se tratando da lei de Moisés. A CCB utiliza essa mesma frase para aqueles que se aprofundam demais nas Escrituras Sagradas e esquecem de buscar a Deus em oração, em louvor, em adoração. Porque o seu tempo está apenas em ler as Escrituras Sagradas, tentando se aprofundar cada vez mais no conhecimento que não é tão necessário, pois a Palavra de Deus, com seus exemplos, já oferece para nós como nós devemos seguir a Cristo em espírito e em verdade. Conforme está na Palavra de Deus, aqueles que se aprofundam demais, aqueles que querem ir além do que está escrito, acabam se ensoberbecendo, ou seja, se tornando pessoas arrogantes, orgulhosas. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, a não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. A palavra de Deus ensina para ficarmos dentro do limite em que ela mesmo nos guia, nos orienta, seguindo os exemplos de boas obras que sempre foram praticadas. Se o muito estudar a Bíblia trouxesse espiritualidade, todos os teólogos falariam a mesma língua. É uma confusão total nesse mundo acadêmico. Estariam também na mesma comunhão, é uma coisa que jamais estão, né? E o pior, ou seja, e o melhor, né? Todos seriam da mesma igreja.
Então percebe-se que cada teólogo tem a sua igreja, tem a sua forma de ensinar, de pensar, tem a forma de ficar sistematizando a palavra de Deus. Eles teriam também muitas obras espirituais para contar, mas pelo contrário, todos ficam em seminários, palestras, apenas falando da Bíblia e não compartilhando as experiências espirituais que poderiam ter. Então o ponto principal da nossa decisão de sair da CCB foi o verdadeiro evangelho, que a gente enxergou o verdadeiro evangelho em Cristo e a salvação, né? Que é muito importante hoje. A salvação é acima de tudo, gente. Por quê? Se você está num lugar servindo a Deus, né? Tá crendo que ali é o correto. Para quê? Não é para você receber isso nem aquilo. É somente salvação. E aí a gente acabou entendendo a verdadeira salvação, que infelizmente a gente acabava fazendo algumas coisas que não é o correto. E a salvação, ela não é depois do batismo. E na CCB, ela é somente depois do batismo. Que aí você entra no batismo salvífico. E batismo não salva ninguém, né? Batismo só seria uma aliança com a igreja, né? Com a instituição, mas não salva. Vamos para o ponto de doutrina de número 5 da CCB. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo. Só se recebem pela fé em quem? Em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, e aqui se encontram as referências bíblicas. O primordial para a salvação dos homens está na fé em Cristo Jesus. Vocês estão acusando nós de ensinar que a salvação está no batismo, que a pessoa não precisa ter fé, basta ela somente se batizar que está salva. Isso não faz sentido. A pessoa, para se batizar, ela tem que crer. Como é que uma pessoa não crendo, ela vai se batizar? A não ser que ela vai lá só para dar um mergulho, sair bonito na foto, né? Digamos assim. Mas foram vocês mesmos que alegaram que vocês não liam a Bíblia, não se preocupavam com a Bíblia. Eu também acho que vocês não se preocupavam nem com os cultos, né? Para falar uma coisa dessa. Agora vejamos a consequência que a fé em Cristo Jesus traz. Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus é muito claro em dizer que aquele que crer será salvo. Por que será salvo? Porque a sua crença lhe obriga a batizar, para confessar a todos a partir daquele batismo que você estará pronto a servir a Jesus por resto da tua vida. Por isso que ali fala quem crê e for batizado. Então veja que há uma condição, há uma consequência. Se você crer, você vai se sentir obrigado a se batizar. É uma junção, é um conjunto de tudo a partir da sua fé. Obviamente que se a pessoa não crer, ela não vai se batizar. Não tem algum sentido. E assim será condenado, obviamente. Vocês falando dessa forma dá a entender que a pessoa não precisa batizar. Porém a Bíblia fala ao contrário. Vejamos o que está escrito em Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Prestar atenção aqui, olha só. Olha o que Pedro disse, arrependei-vos. E olha o que ele fala em sequência. E cada um de vós seja. Ele não está sugerindo. Isso aqui é um mandamento, é uma ordem. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então como é que vocês vêm ensinar uma heresia dessa? Como é que vocês vêm querer forçar o que a palavra de Deus não ensina? A palavra de Deus aqui é claro. O batismo só não é importante, como também faz parte da verdadeira fé. Aquele que crê em Jesus Cristo com certeza vai querer batizar. Com certeza terá em mente a intenção de batizar. Se Jesus liberta o ladrão da cruz para andar com seus discípulos, vocês acham que ele não iria batizar? Claro que sim, pois a sua fé obrigaria a confessar que a partir dali em diante se trata de um seguidor de Cristo.
Portanto, vocês erraram com essa conclusão, alegando que o batismo não é necessário. Se não fosse necessário, então nenhum dos apóstolos batizariam, ou seriam batizados. Nem tão menos Jesus Cristo se batizaria para se fazer de exemplo a todos nós. E no mais, o Senhor Jesus ainda disse de forma clara para sermos seus imitadores. Se você não colocar essa parte em prática, significa que a sua fé é parcial e que você não é imitador do Senhor Jesus. Se vocês saíram da CCB por causa do batismo, acho melhor voltar correndo, para não começar a ensinar heresias que poderá levar à condenação. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, eu vou repetir essa parte para que vocês entendam melhor. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Acho que não precisa falar mais nada a respeito da heresia que vocês acabaram de criar contra o batismo. Repito mais uma vez, tome cuidado para que não comecem a levar muitos à condenação. Quando eu me batizei com 12 anos de idade. Que consciência de evangelho tem uma criança de 12 anos? E eu pergunto para qualquer pessoa que se batizou com 12 anos, né? Que consciência você tem do evangelho de Cristo? O que é o evangelho? O que é a verdadeira graça? A graça é o favor imerecido. O evangelho seria boas novas que Cristo nos trouxe através da sua crucificação. E aí, 12 anos, a gente fica lá naquele impasse, né? Se eu me batizar nesse momento, beleza, mas depois se eu pecar, eu vou pra onde? Nossa, eu vou pro inferno. E agora? Fica no impasse, né? Aí você acaba batizando por medo. E se eu não batizar? Aí o que acontece? Se eu não batizar, eu vou morrer e vou pro inferno também, porque eu não me batizei. A CCB não obriga ninguém a batizar-se. Simplesmente orienta você a obedecer ao chamado de Deus, que é um particular de cada pessoa. Eu mesmo já levei pessoas para o batismo, compreenderam o que é servir a Deus, mas não se batizaram. Só depois de um certo tempo que Deus os chamou para servir a Cristo. Esse é o problema de quem sai da CCB. Parece que quando estava nos cultos só ia para dormir. Pois para prestar atenção nos cultos, nos tópicos de ensinamento, nada. Ainda mais por ter cargos ministeriais, aí que deveria prestar mais atenção para não ficar cometendo esses gafes pela internet. O batismo é somente para os que forem maiores de 12 anos, ou para crianças que receberam o dom de novas línguas e se sentem da parte de Deus de batizar, e não com medo, mas com sentimento, chamado de Deus, entendeu? Senhor Jesus, quando tinha a idade de 12 anos, foi interrogado por sua mãe porque estava ausente da família. E Jesus, o que ele disse? Me convém cuidar dos negócios de meu pai. A Bíblia dá essa referência de idade para se entender que uma criança de 12 anos em diante poderá ter responsabilidades. Conta aqui também Atos 16, 29 a 31, que também fala um pouco sobre essa parte aí. Aqui é que quando o Paulo estava lá na prisão, houve um movimento lá que o carcereiro se assustou. Foi Paulo e Silas, né, que eles lá. E aí o carcereiro, ele disse assim, né? E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, o carcereiro no caso, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele é assustado, então ele estava querendo se salvar. E Paulo e Silas voltando para ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Somente isso. E nem momento falou batismo. Não, ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a tua casa. O que vocês tentam ensinar é uma pura heresia, totalmente vergonhoso e falso. Vocês estão querendo ensinar que basta a pessoa crer, que ela não precisa se batizar, só a crença já resolve tudo. Até entendemos num caso em que a pessoa não tem condições para se batizar, mas morre com a fé em Cristo Jesus. Essa sim teve a mesma condição que o ladrão da cruz, mas pode ter certeza que se Jesus colocasse essa pessoa em liberdade, ela iria se batizar. Aí vocês utilizam de forma errônea ou tendenciosa os seguintes versos. Atos, capítulo 16, dos versos 30 ao 31.
E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vocês utilizaram dessa parte do capítulo 16 de Atos para dizer que Paulo falou: não precisa batizar. É só crer, tá? Porque o batismo não é necessário. Só que vocês provaram ser leitores estudiosos das Casas Bahia, porque faz tudo de prestação e assim ficaram devedores da palavra de Deus. Agora veja o que diz nos versos seguintes do mesmo capítulo. Atos, capítulos 16, versos 32 e 33. Ele pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Se não é necessário batizar após crer, por que então que todos aqueles que creram foram batizados? Explica para nós aí. Gostaria que vocês dois explicassem para nós esses versos aqui. Eles se batizaram porque deve ser bonitinho. Era um enfeite da época. Simplesmente porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso que foi necessário que ele se batizasse. A palavra de Deus não nega. E olha só que a paulada ainda vai ser maior na cabecinha de vocês, tá? Quer ver? Vamos para outros versos do mesmo capítulo. Sem fugir da palavra que vocês utilizaram para tentar criar essa heresia de que não precisa batizar. Vamos ver então no mesmo capítulo se é ou não necessário de batizar. Olha só. Atos, capítulo 16, versos 14 ao 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Sou eu que estou falando? É o irmão Marcelo, é o irmão Beto, aqui os ADM do canal Arca CCB. É todos os irmãos que estão aqui no canal Arca CCB que inventaram isso? Que inventaram o batismo? Foi a Congregação Cristã no Brasil que inventou que é necessário batizar? Eu gostaria de ouvir isso de vocês novamente depois de nós ter lido a palavra de Deus aqui. Sem correr. Sem essa de fazer firulas, ou muito menos ficar criando falsas lives para dizer que nós saímos correndo das lives de vocês, tá? No entanto, que estamos aqui disponíveis para esses debates bíblicos. Debater Bíblia não é bater boca, é focar na palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então olha aqui o que está escrito em Atos 16, no mesmo capítulo que vocês utilizaram para dizer que não há necessidade de batizar. Então veja aqui, ó, Atos 16, versos 14 ao 15. O Senhor abriu o coração de Lídia. Não foi isso? O que é abrir o coração? Abrir o coração nada mais é do que fazer com que você entenda o que Deus está querendo, o que Deus quer. Entenda o Evangelho, né? Vocês falam tanto de Evangelho que nós não entendemos o Evangelho, mas parece que é vocês que não entendem, né? Então abriu o coração de Lídia. Então ela começou a entender as palavras que estavam sendo da boca de Paulo, porque não era Paulo que estava falando, mas era o Espírito Santo que estava sendo manifesto através de Paulo. E depois que ela entendeu, que ela estava com o coração aberto, o que a Lídia e sua casa fez? Batizaram. Então como é que vocês ensinam essa heresia? Como é que vocês ensinam essas besteiras? Porque eu quero acreditar que é mais uma besteira do que heresia. Porque se for heresia, significa que vocês estão indo na contramão da palavra de Deus. Indo na contramão, estão indo para a condenação. A palavra de Deus é claro nisso. E aí dá a entender que houve uma ingenuidade e vocês por isso saíram da congregação. Volta correndo. Corre, volta, pede perdão para os irmãos. Estarão lá de braços abertos. Pode ter certeza disso. Porque vocês cometeram um gravíssimo erro de ensinar uma coisa herética que leva à condenação. A palavra de Deus está aqui claro, meus irmãos.
para todos que querem ler. Então leia, eu vou pedir para todos aqui do canal, leia Atos capítulo 16. Leia em diversas versões bíblicas e perceba que o sentido é o mesmo, o contexto é o mesmo. Deve sim se batizar, porque o batismo ele é a consequência da fé. Eis aqui, meus irmãos, mais um canal herético que tenta deturpar a palavra de Deus. E nós, do canal Arca CCB, vamos sempre refutar essas heresias humanas. E o que diz a palavra de Deus sobre ensinamentos humanos? Vamos ver? Mateus capítulo 15, verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A palavra de Deus aqui é muito clara, é tudo em vão. Se é em vão, não causa efeito nenhum. Pelo contrário, o único efeito que vai causar é a condenação. Então, meu irmão, minha irmã, fique firme na doutrina de Cristo Jesus que está na CCB. E não dê ouvidos às pessoas que criaram a moda de sair da CCB, deixar a barba crescer e ficar ensinando um monte de heresias que poderá te levar à condenação. Compartilhe os nossos vídeos para o maior número possível de irmãos para que não caiam nessas armadilhas. Deixe o seu comentário. Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva e faça parte da defesa da doutrina de Cristo Jesus que está na CCB. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus, na graça, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.